Questão sobre primeiros socorros, e ela traz para a gente o seguinte: você percebe que a temperatura corporal da vítima está elevada. A temperatura corporal de um ser humano é considerada normal quando ele está entre 36 e 37. Deu 36, 36.1, 36.2, até 37. Isso aqui, ó, tá lindo, tá ok, tem nada de errado. Se aqui está dizendo que a temperatura está elevada, significa que ela está está maior que 37 graus. Qual das alternativas seguintes seria melhor a se fazer nesse caso? Bora ver? Letra A, forçá-la a beber muita água. Olha, beber água é bom para manter a pessoa hidratada, coisa e tal. Mas num caso de sinistro de trânsito, acidente, onde a pessoa pode ter inclusive uma lesão interna e você nem sabe, num caso de hemorragia interna, a pessoa não pode nem beber água, nem um copo. E você ainda não sabe, digamos assim, já não seria uma boa ideia. Imagina forçar. Forçar a pessoa não é bom em nenhum sentido, né? Então, letra A, fora. Abaná-la, pegar ali um papelão, alguma coisa, ficar abanando ela. A gente vê muito isso em acidente, né? A pessoa caiu lá e fica lá a pessoa abanando. Aquilo é bom para ventilar a pessoa, né? Para ela conseguir respirar melhor, com mais facilidade, coisa e tal. Mas no que diz respeito à temperatura elevada, não resolveria não, tá? Pode eliminar. Aplicar compressas frias na testa. O que é a compressa? É aquele chumaço de pano que você molhou numa água fria, colocou na testa da vítima, pronto, aquilo ajuda a baixar a temperatura, tá? Isso aqui sim, isso aqui é ok. Dar medicação não pode. Aqui quebrou uma das 10 regras sagradas. Existem 10 regras sagradas na prestação de primeiros socorros que não podem ser quebradas. Uma delas é medicação. Você, socorrista leigo, você não é profissional, jamais vai oferecer ou entregar qualquer medicamento para uma vítima de sinistro de trânsito. Estamos alinhados? Professor, quais são essas 10 regras? Aí, é só no nosso curso, tá? Isso aí, ó, papai Ronaldo aqui elaborou com todo cuidado. São 10 regrinhas. Se você souber aquelas 10 regras ali, você não precisa nem estudar primeiros socorros, não. Você já responde aí todas as questões de primeiros socorros praticamente. Então, a letra C é a resposta certa, a D eliminada aqui. Primeiros socorros, e a questão nos traz o seguinte: assinale a resposta certa. São tipos de hemorragia. Tipos de hemorragia. Antes da gente ver as alternativas, a hemorragia ela pode ser proveniente de um rompimento de uma veia, de uma artéria ou de um vaso sanguíneo. Se ela for proveniente do rompimento de uma veia, diz então que ela é uma hemorragia venosa. Guardem isso, hein? Se ela for proveniente do rompimento de uma artéria, diz-se então que ela é uma hemorragia, isso aqui é uma seta, tá, gente? Que ela é uma hemorragia arterial. Se ela é uma hemorragia proveniente do rompimento de um um pequeno vaso sanguíneo, dizemos então que ela é uma hemorragia capilar. Capilar. O que tem a ver capilar com vaso sanguíneo? Porque capilar nos lembra cabelo. Cabelo é fininho, vaso sanguíneo é fininho. Beleza? Então nós temos as hemorragias venosas, arteriais, capilares. E essas hemorragias elas podem ser externas ou internas. O que é uma hemorragia externa? É aquela que você está vendo o ferimento e está vendo de onde o sangramento está vindo. Eu estou vendo sangrar. Por que está sangrando? Porque tem um corte aqui na mão. Essa é a externa. Aconteceu por fora do corpo da pessoa. Agora imagina que na pancada ali uma costela quebrou e o osso da costela quebrado perfurou um pulmão da vítima. Você não está vendo nem o osso da costela quebrado e nem o pulmão perfurado. Mas ela está com um sangramento interno, uma hemorragia interna.
Então essa é uma hemorragia interna, onde muitas vezes você até vê o sangramento, que ela começa a colocar sangue pela boca, pelo nariz, mas não sabe a origem do sangramento, ou às vezes até sabe, porque um profissional vê a forma que a pessoa está colocando o sangue para fora, ela sabe. Se ela estiver colocando o sangue para fora por meio de tosse, está tossindo, e sai sangue misturado com ar, borbulhando, o profissional já suspeitou, opa, é uma hemorragia pulmonar. Então, às vezes, ele até sabe a origem, de onde é que está vindo o sangramento, mas ele não consegue ver o sangramento, está lá dentro, é interna, beleza? Então, a hemorragia ela pode ser externa ou interna. Esse negócio de aberta e fechada, isso aqui é para fratura, tá? Fratura, quebrou um braço, quebrou uma perna, aí sim, fratura aberta, fratura fechada. Não tem nada a ver com hemorragia. E aqui eles misturaram, né? Colocaram o externo da hemorragia com a aberta da fratura, fizeram a maionese para confundir a sua cabeça. Aqui de novo, misturaram o interna da hemorragia com o fechada da fratura, fizeram a maionese para misturar a sua cabeça. A resposta é letra A, beleza? Direção defensiva aí. Quando o sinal do semáforo abrir para o seu veículo e um pedestre estiver atravessando na sua frente, você deve fazer o quê? Dar-lhe uma bronca? Quem acha que essa aqui é a boa? Claro que não, né, gente? Essa aqui é aquela absurda que você já chega eliminando. Descer do veículo e ajudá-lo na travessia? Não. Costuma o Detran, para tentar te induzir ao erro, colocar assim, não coloca que é um pedestre, não fala assim, um idoso estiver atravessando, ou uma criança estiver atravessando, ou uma gestante estiver atravessando. Eles trocam aqui o pedestre por idoso, para te sensibilizar e você pensar assim, eu vou descer, vou lá ajudar ele a atravessar. Cara, não é isso que você tem que fazer. Você tem que ficar paradinho. Você estava lá parado, o semáforo estava fechado. Aí essa pessoa começou a atravessar, seja um pedestre, um idoso, um gestante, uma criança, qualquer um. Começou a atravessar. No meio da travessia, o sinal abriu para você. A maioria dos motoristas, eu digo a maioria mesmo, começa a puxar o carro apertando aquela pessoa ali que está atravessando. Se você fizer isso, é infração de trânsito, tá? Infração de trânsito, não pode. E é óbvio que a direção defensiva não vai recomendar que você faça isso. Então você tem que ficar com o carro paradinho, imobilizadinho, esperando aquela pessoa concluir a travessia para depois você prosseguir. Então você não vai descer do veículo e ajudar ela a atravessar, não. Nem buzinar para apressar ela. Você vai simplesmente aguardar que ela conclua a travessia. Combinado? Assim, né? E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Mais um aí de mecânica. Em qual sistema do veículo ficam os dispositivos catalisador, sonda lambda e silenciador? Esses três dispositivos ficam no mesmo sistema. Talvez você não conheça os três, mas se você conhece um dos três e sabe aonde que fica, você já consegue responder a questão, né? Silenciador, tem gente que chama de silencioso, é o abafador de ruído, fica lá no escapamento, para abafar os ruídos resultantes do funcionamento do motor, né? Inclusive tem gente que arranca aquilo ali, o abafador ali das motocicletas, faz uma barulhada danada, não pode, é infração de trânsito, tá? A sonda lambda é um sensor que também fica no escapamento do veículo, fica ali entre o catalisador e o coletor de escape, né, a válvula de escape, ali, a saída do motor. E ela serve para poder perceber a quantidade de oxigênio, de ar que tem ali na mistura, para poder comunicar com o sistema de alimentação e fazer uma mistura mais adequada para o seu veículo. Também fica no sistema de escapamento, tá? E o catalisador, que é um conversor catalítico, ele converte gases perigosos em gases não perigosos ao meio ambiente e à saúde humana. Os três ficam no escapamento do veículo, hein? Letra A. Sistema de alimentação que cuida do combustível, né? Não tem catalisador, sonda lambda nem silenciador. O arrefecimento é o que cuida de controlar a temperatura do motor. E o de lubrificação é o que ajuda ali na lubrificação das peças móveis do motor, para evitar desgaste prematuro e aquecimento também. Mecânica. Distribuidor, velas de ignição e bobina. Então aqui são três peças, ó, distribuidor, três componentes, né? Velas de ignição e bobina. Três componentes.
são dispositivos dispensáveis. O que é dispensável? É que não é necessário. Não é necessário. Dispensável é que não é necessário. Então, o distribuidor, velas de ignição e bobina são dispositivos dispensáveis nos veículos cujo motor funciona à base de álcool, diesel, GNV ou gasolina. GNV é gás natural veicular, tá, gente? Para quem não sabe. E a gente tem todos esses tipos de combustíveis aí nos motores, né? Distribuidor, velas de ignição e bobina só é dispensável no motor que tem como combustível o diesel. Eu vou explicar por quê. Essas velas de ignição aqui, ó, são dispositivos que têm um eletrodo na ponta e aquele eletrodo fica dentro do motor, ali dentro do cilindro, para provocar um centelhamento e explodir o combustível que está lá dentro, seja ele o álcool, o GNV ou a gasolina. Professor, e por que o diesel não precisa desse centelhamento? Porque o motor a diesel é um motor grande, robusto, pesado, e só o funcionamento ali do pistão, fazendo o movimento para cima e para baixo dentro do cilindro, já provoca calor suficiente para que o diesel seja explodido. Então não há necessidade da vela de ignição. Consequentemente, não precisa do distribuidor, que é quem vai distribuir a energia para cada uma das velas, e também não precisa da bobina, que é quem vai converter a energia elétrica de 12 volts da bateria em milhares de volts, tá? Então tá aí, aulinha também aí nessa questão de mecânica. O motor a diesel não tem isso, nem distribuidor, nem vela de ignição. É só lembrar que vela da sua casa acende um foguinho, né? Para clarear a nossa casa, não é para botar fogo na casa. Só que a vela do veículo é para botar fogo mesmo, dentro do cilindro lá, queimando o combustível. Só que o motor a diesel não precisa disso. Ele próprio já produz calor e aí dispensa essa vela aí para queimar o combustível. Mais uma de mecânica aí. Esse componente dura aproximadamente 10 mil quilômetros. Bom, o Detran aqui está afirmando, ó, esse componente, que componente? Não sabe, né? Dura aproximadamente 10 mil quilômetros. Que componente que dura aproximadamente 10 mil quilômetros, hein? Tem vários, né? Quando eu vou lá fazer revisão no carro, eles pedem para trocar o filtro de óleo, o filtro de ar, o filtro de combustível. Tem vários componentes ali. E que é feito a cada 10 mil quilômetros, em média, né? Mas quem trafega em vias empoeiradas deve trocá-lo com maior frequência. Estamos nos referindo à bateria, ao fluido de freio, ao filtro de ar ou à paleta dos limpadores? Bom, primeiro que a paleta dos limpadores não dá para afirmar que dura aproximadamente 10 mil quilômetros. Pode durar menos ou mais, dependendo do uso, né? O carro ficar no sol, tomar poeira também. Mas não tem nada, até porque paleta de limpador de para-brisa a gente não troca quando vai lá fazer revisão do veículo com 10 mil quilômetros. Então não é, não. O filtro de ar a gente troca quando vai fazer revisão. Então pode ser esse, que é a cada 10 mil quilômetros. O fluido de freio não troca quando vai fazer revisão. Troca o óleo do motor, mas o fluido de freio não. Então já eliminei. Bateria, muito menos. Bateria tem que durar pelo menos uns 2, 3 anos, no mínimo, né? Não dá para trocar a bateria a cada 10 mil quilômetros. Com certeza não é. A resposta aqui, ó, letra A, é o filtro de ar. Poeira, ó, poeira, filtro de ar. O filtro de ar serve para filtrar o ar. Para esse ar chegar limpinho lá no sistema de injeção, misturar com o combustível para mandar lá para dentro do motor para queimar. Então, se a via é muito empoeirada, esse filtro de ar vai ficar todo sujão rapidamente e aí você tem que trocar em prazos menores. Não dá para esperar fazer 10 mil quilômetros não, tá? Questão de mecânica. E aqui traz o seguinte, esse defeito aqui, ó, esse aqui é um defeito. A gente chama de arfagem. A gente não, né? A física, a mecânica chama de arfagem. É um defeito comum no sistema. Que sistema? A gente tem sistema de alimentação que cuida do combustível do veículo. Tem sistema de lubrificação que lubrifica o motor e peças móveis do veículo.
Tem sistema elétrico que produz eletricidade, armazena e alimenta o veículo de eletricidade. Tem vários sistemas, né? Sistema de arrefecimento que cuida de controlar a temperatura do motor. Vai guardando isso tudo, hein? Mas tem um sistema aqui, que a gente ainda não sabe qual que é, acontece esse defeito aqui nele. Arfagem, nome muito incomum, tá? A maioria dos mecânicos que eu conheço não conhecem esse termo. A maioria dos mecânicos que eu já perguntei, fala assim, arfagem? O que é isso? Pois é, isso aqui é um defeito no sistema de suspensão do veículo. Quando fala suspensão, não é só amortecedores, não, é todo o sistema, o conjunto de componentes que formam ali o sistema de suspensão, molas, balanços e daí por diante. Esse sistema ele precisa de ajustes periódicos. Eu diria que a cada 2, 3 meses a gente teria que ir lá e fazer o que a gente chama de alinhamento, mas não é só alinhamento, tem todo um processo, um trabalho de ajustes nessa suspensão, para evitar o desalinhamento e evitar outros problemas, dentre eles a arfagem. A arfagem, só para que você entenda, é quando a frente do carro parece que está pesada. Você freia, ela dá aquela balançada na frente assim, ó. Não vou entrar em detalhe porque é uma explicação mais física do que mecânica. Você vai ver isso aqui muito relacionado também com aeronaves que levantam ou abaixam o bico, né? Esse movimento de levantar, abaixar o bico, que é a frente ali, é chamada de arfagem. Então, no automóvel, quando acontece isso, você levanta ou abaixa o bico assim, com o movimento do carro, você vê que aquilo está anormal, é a arfagem que está acontecendo no sistema de veículos, no sistema de suspensão do veículo e precisa de manutenção. Letra A resposta. Questão sobre mecânica. Em caso de mau funcionamento do motor ou sua parada total, parou totalmente, os dois sistemas que devemos diagnosticar primeiramente são, isso aqui diagnosticar é suspeitar, vamos dizer assim, primeiramente, a primeira coisa que vem na cabeça, irmãos, o motor parou de funcionar, combustível, a primeira coisa que vem na cabeça, e combustível está relacionado ao sistema de alimentação. Ok. Agora, escape está lá no sistema de descarga, cano de descarga, escapamento, nada a ver, já elimina essa letra A. Lubrificação, pode ser, se estiver com nível de óleo baixo, o óleo muito velho, que já ficou pastoso ali dentro, pode travar o motor, parada total, bateu o motor, fundiu, né? Aí o prejuízo é grande. Ok. Ou sistema de frenagem, não, frenagem aqui nada a ver, né, gente? Arrefecimento, ok. O sistema de arrefecimento é que controla a temperatura para o bom funcionamento do motor. Se a temperatura excede o que o motor precisa para funcionar bem, esse motor começa a dar mau funcionamento ou até parar totalmente, pode fundir o motor também. E lubrificação, ok. Sistema de lubrificação é o mesmo caso aqui de cima, né? É o que lubrifica as peças ali para o motor ter bom funcionamento. Essa aqui até agora é a resposta. Alimentação, ok. Iluminação, nada a ver com o motor. Letra D está fora. C é a resposta. Infrações e penalidades. Em uma via de trânsito rápido, eu aprendi que... Aqui está falando de velocidade, né? Que na via de trânsito rápido, a velocidade máxima permitida é 80. Mas aqui a questão já está até me ajudando, né? Cuja velocidade máxima permitida é 80 km por hora. Então pronto, já está fácil. 80 por hora é a máxima. Foi registrado por instrumento eletrônico, o radar, um condutor dirigindo a 96 km por hora. Esse condutor cometeu uma infração de trânsito de natureza o quê? Gravíssima, leve, média ou grave. Pode eliminar a leve, porque infração por excesso de velocidade ou é média, ou é grave, ou é gravíssima. Já guarda isso, tá? Infração por excesso de velocidade nunca vai ser leve, sempre vai ser média, grave ou gravíssima. E como é que você sabe se é média, grave ou gravíssima? É o seguinte, se você exceder a máxima em até 20%, a infração é média. Então vamos colocar aqui, média, vamos aproveitar que está escrito aqui, média até 20%. Até 20%. Ela é grave se ela estiver entre 20 e
50%. Veja que já chegou nos 20%, mas não passou de 50%. Ainda está nessa faixa aí. E ela é gravíssima, vezes 3, porque aqui ainda vai ter um agravante, se ela estiver a mais de 50%. Professor, como é que eu faço essa conta? Eu vou até mudar aqui a cor da minha caneta. Primeiro eu vou apagar isso aqui. Vou mudar a cor da minha caneta, que é para vocês acompanharem aqui. Você vai fazer o seguinte, você vai botar a velocidade aqui, ó, 80. E vai colocar aqui embaixo 20, que é os 20% que a gente está procurando aqui, ou aqui, né? E vai fazer uma continha de vezes. Para facilitar, porque 80 vezes 20 pode ficar difícil para você, né? Corta o zero e faz 8 vezes 2, aí é fácil, né? 16. Beleza, esse aqui é o excesso da velocidade. Você vai somar esse excesso à velocidade máxima da via. Então, você vai fazer uma conta agora de somar. 80, que é a velocidade máxima da via. Somou 16 com 80, deu 96. Quer dizer que se eu passar até 96, eu estou dentro dos 20%. Perceba que aqui eu procurei os 20%. Ó. Até 96 eu estou dentro dos 20%. É uma continha de multiplicar, cortando zero, depois uma continha de somar, e aí você chega à resposta. Perceba que aqui ó, a questão está dizendo que ele estava a 96. Exatamente no limite dos 20%. Então, a resposta aqui é letra C. Professor, bacana, gostei da continha. E como é que eu vou saber se quando for grave? Aí é o seguinte, se ele passar de 96, até 96 você sabe que ele estava nas 20. Se ele passar de 96, vamos supor que ele estava 97, 98, 100, 110, você sabe que é grave. Mas ela é grave até 50%. Se passar de 50%, ela muda para gravíssima. Então, você tem que fazer a conta dos 50 também, tá? Faz lá a mesma coisa. Bota 80, que é a velocidade máxima, e multiplica por 50%, que é o que você está procurando agora. Corta o zero, 8 vezes 5, 40. E faz a continha de somar, que é o excesso da velocidade, que já achou aqui, que é 40, com a velocidade máxima da via. Vai dar 120. Então, meu querido, se ele estiver acima de 120, é gravíssima. Se ele estiver entre 96 e 120, é grave. Se ele estiver a 96, é média. Não é mole não, mas até matemática a gente tem que saber fazer para poder responder algumas questões de provas lá. É difícil? É, mas se você assistir esse vídeo umas 4, 5 vezes, com calma, com atenção, você aprende a resolver uma questão difícil dessa em prova e pode garantir mais um pontinho aí. Infrações e penalidades. É considerado crime. Aqui não é infração somente, não. É infração da multa, o crime da cadeia. É diferente. É considerado crime de trânsito. Dirigir com a CNH cassada ou com direito de dirigir suspenso, gerando perigo de dano, é crime. Violar a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir. Essa suspensão aqui é uma suspensão judicial, porque tem a suspensão do direito de dirigir aplicado pelo órgão de trânsito. Violar aquela suspensão não é considerado crime. Mas essa suspensão ou proibição de se obter é judicial, tá? E ela é crime, letra B também é verdadeira. Deixar o condutor de prestar ou providenciar socorro à vítima de sinistro de trânsito, podendo fazer, ele tinha condições de providenciar o socorro e não fez, também é crime. Todas as alternativas estão corretas. E entrando aqui de novo naquele macete, 80% das vezes que tenho todas nas alternativas aqui, essa será a resposta.